Olá, eu sou Christopher Delis. Vou apresentar para vocês hoje o trabalho intitulado como o mito do gato e o papel dos alimentos como principal transmissor da toxoplasmose. Nosso trabalho está dentro da área temática número 7 e eu sou graduando em Medicina Veterinária pelo Centro Universitário Unifacvest, aqui de Lages, Santa Catarina. Primeiro, para a gente dar início ao nosso trabalho, a gente compreende que a toxoplasmose é uma doença zoonótica de relevância mundial e ela é causada pelo protozoário Toxoplasma gondii e possui, no seu ciclo biológico, o hospedeiro definitivo sendo obrigatoriamente felídeos, certo? E devido a essa obrigação, por muito tempo, criou-se o estigma, a concepção de que esses animais, esses felinos, eram os principais transmissores dessa doença. Porém, através de estudos, o qual é o objetivo do nosso estudo, através da análise da prevalência, transmissão do Toxoplasma gondii, da distinção das formas de contaminação, a gente vai desconstruir esse estigma acerca do gato como principal vetor dessa doença. Como metodologia, a gente observa que o nosso trabalho é uma revisão bibliográfica, qualitativa, de caráter exploratório e descritivo, onde utilizamos os principais bases de dados como descritores que fazem jus ao tema, selecionando então artigos originais que falassem sobre a prevalência, vias de transmissão, os fatores associados à infecção, utilizando estudos de 2015 a 2025, dando prioridade a estudos brasileiros. A partir da análise dos estudos, a gente conseguiu evidenciar uma ampla distribuição entre essas espécies e também algumas matrizes biológicas. A gente consegue observar que houve essa prevalência em animais de produção, em animais silvestres, como é o caso do javali, evidenciando esse ciclo que também ocorre no meio ambiente silvestre, certo? E também produtos carnes, como é o caso do quibe, que é consumido cru e que então facilita essa transmissão também. A gente dá ênfase nos animais de produção, ao suíno diretamente, onde tiveram mais de 50% de amostras positivadas, e a gente evidencia também a região Nordeste, onde teve uma alta prevalência de amostras positivas em soros suínos, certo? Então é algo que a gente tem que ficar de olho. Paralelo a isso, a gente compreende que a soroprevalência em felinos ela vai variar conforme a população e o manejo, sendo predominantemente ocasionados nessa maior prevalência em gatos de rua. E alguns critérios, como idade, com infecções e, como comentado anteriormente, o acesso ao ambiente externo, influenciam diretamente esses índices. E a gente coloca um ponto bem importante aqui, que a eliminação de oocistos ela acaba sendo limitada e é dependente de condições específicas, fazendo assim com que não implique diretamente um risco ao homem, certo? Alguns estudos que a gente trouxe aqui, a gente observa que a detecção de anticorpos em gatos de rua foram muito maior do que gatos domiciliados, detecção de anticorpos em cães foi expressivamente maior do que a detecção de anticorpos em gatos, e um estudo nos trouxe que a soroprevalência foi muito maior em galinhas, evidenciando então essa alta prevalência na produção, o que acaba sendo um risco muito grande para a saúde pública. A gente aborda também sobre a relação entre o vírus da imunodeficiência felina e o Toxoplasma gondii, onde a gente abordou 12 estudos que acabaram divergindo entre si, onde um aborda que houve uma maior co-infecção entre os animais e o parasito com animais que obtinham o vírus, e outro estudo falava que havia uma prevalência inferior. Porém, esses dois estudos, a variação de dados entre esses dois estudos se dá porque são populações diferentes, ambientes diferentes e manejos diferentes, onde a gente aborda que gatos domiciliados e gatos em abrigos possuem exposições diferentes a esse parasito. E a gente traz que, embora haja essa imunossupressão causada pelo vírus e que possa vir a favorecer a reativação da infecção, dados nos trazem que há uma dependência de fatores ambientais para que haja essa exposição novamente ao parasito. Dessa forma, a gente conclui que os felinos eles são essenciais no ciclo biológico, porém o princípio de que eles são os principais fontes de infecção ele é superestimado, tendo em vista que a transmissão alimentar e ambiental lá é mais relevante, principalmente quando é associada ao consumo de carnes cruas ou mal cozidas e vegetais contaminados. Dessa forma, fica nosso agradecimento aqui ao LABESP, ao Centro Universitário Unifacvest. Muito obrigado.